Então, novamente, uma noite a todos bem, todos tranquilos. Vamos começar a nossa aula, última matéria do semestre, chamada Ciência Política. Nós vimos aí ao longo desse primeiro semestre, nós vimos perspectivas profissionais, né, que foi uma matéria introdutória do curso, explicando como que era diferente de faculdade, universidade, centro universitário, contando a história da educação no Brasil e no mundo. Depois fizemos o que? Fizemos fundamentos históricos do direito, contando a história do direito ao longo do tempo. Depois fizemos fundamentos filosóficos do direito, que introduziu o pensamento filosófico ao direito, como foi feito, qual é a comparação, né, como foi o desenvolvimento desse pensamento ao longo do tempo. Depois passamos para a sociologia, que é um estudo de quê? Da sociedade. Como a sociedade se comportou com a regulamentação ou regulação do direito, como a sociedade influencia e é influenciada, né? Nós vimos aí várias formas de pensamentos, e a gente tem visto que a sociedade, na época contemporânea, na contemporaneidade, melhor dizendo, ela é fortemente influenciada pelo quê? Pelo consumismo, né? E a gente está vivendo uma situação totalmente, digamos aí, um consumismo cego, né? Então a gente tem que voltar os nossos olhos para conter e desenfrear esse consumismo. Gente, vamos começar então. Ciência Política, aula número 1, unidade 1. Vamos primeiro trabalhar, como sempre, trabalhar o conceito, né, gente? Toda ciência social aplicada, todas as ciências humanas, temos uma dificuldade de traçar um conceito de cara, né? Por exemplo, o direito, você já tem um conceito já pré-firmado. Que é o quê? O que é direito? Direito é o conjunto de princípios e regras que regem a convivência humana. Tá claro para nós isso. Agora, o que é ciência política? Então vamos começar tentando buscar um conceito, e ao longo da aula vamos chegar no conceito que vai ser o nosso conceito padrão. Então, primeiro, havia-se uma ideia de que a ciência política era uma ciência autônoma ou ela derivava da sociologia. Essa é a primeira discussão. Gente, a sociologia é o que? É o estudo da sociedade, né? É o estudo da sociedade de forma o quê? De forma ampla. Quando eu falo com você, gente, eu vou estudar a sociologia, o que eu faço? Eu faço lá um círculo, né, no quadro, várias pessoas, são os pauzinhos, e a gente faz o quê? Uma análise ampla, né? Sentido amplo. Como é a convivência humana entre eles, né? Indivíduo com indivíduo, e o que esses indivíduos fazem com a sociedade. E além disso, o que o fator externo, que é o Estado, ele muda e organiza e regulamenta e regula a sociedade. Quando eu falo de Estado, o que eu falo de Estado? Estado é o quê? Estado é um território organizado, onde eu tenho uma sociedade e tenho o poder político. Eu tenho o quê? Eu tenho as instituições estatais, tenho o Estado que faz o quê? Que regulamenta a convivência humana. A ideia de Estado vem de quem? Vem de Jean-Jacques Rousseau, na teoria do contratualismo. O que ele fala? Os homens nascem livres, mas ao longo do tempo percebem que essa liberdade é uma liberdade que fica muito ampla, que fica muito irrestrita. Eles precisam de quê? Precisam de alguém para o quê? Para regular e para regulamentar a convivência humana. Ok? Então, primeira ideia. A ciência política é o que? Ela deriva da sociologia ou ela é uma ciência autônoma? Interrogação. Ao longo do tempo você vai ter essa resposta. Depois, primeira ideia que a gente deve ter de ciência política é o seguinte: é uma ciência, né, que consiste na observação e explicação dos fatos e dos acontecimentos políticos. Tudo que for envolvido, tudo que envolver a política será estudado pela ciência política. Por exemplo, hoje estamos vivendo um momento de pandemia grave, onde os municípios, o prefeito, o governador e o presidente da República sempre estão em quê? Em desacordo político. Cada um tem uma visão, cada um prega uma situação, e nós estamos o quê? À mercê da vontade política. Quem vai estudar
esse reflexo da política na sociedade? É a ciência política. Ou seja, o Calil fala uma coisa, vamos fazer o quê? Lockdown, vamos fazer uma restrição maior da transição das pessoas. O governador, não, vamos flexibilizar um pouco. O presidente da República, não, vamos flexibilizar tudo. A economia precisa crescer. Esse desacordo entre prefeito, governador e presidente é um prato cheio para a análise da ciência política. Então, ela vai analisar essas questões que envolvem instituições políticas, que envolvem governantes, que envolvem políticos, que envolvem a sociedade. Ok? 3 formas de abordar a ciência política. Primeira coisa, gente, para vocês, o que é poder? E aí? Alguém tem uma ideia de que é poder? Vamos lá então. O que é poder para a análise política? É uma relação que se forma no momento que alguém deseja algo que dependa da vontade de outro. De novo, professor, fala devagar, respira fundo, professor. Você está ansioso? Tá bom. Sim. O que é poder? É uma relação que se forma no momento que alguém deseja algo que depende da vontade de outro. Por exemplo, eu quero, vamos pensar aqui, um exemplo aqui disso. Relação cidadão e Estado. O cidadão quer o quê? O cidadão quer aposentar-se. O cidadão quer o quê? O cidadão quer direitos trabalhistas mais protetivos. Essa vontade do cidadão aqui, ela depende de quê? Depende de outro, né? Então, relações de poder são entre particulares e entre particular e Estado. A primeira corrente que vai tratar do conceito de política, ela traz o quê? O nome dela é ciência do Estado. O que a ciência do Estado prega? Gente, ela prega o seguinte: não existe outra forma de poder senão do Estado. Somente há poder no Estado. Somente há poder estatal. Ela não vai observar e analisar outro aspecto senão o poder do Estado. Exemplo: não existe poder sindical, não existe poder em movimentos sociais, não existe poder em entidades privadas que prestam serviço público. Para essa corrente, a ciência do Estado somente existe esse poder de dependência de um com o outro no Estado. Somente o Estado emana poder. Primeira corrente, ciência do Estado. Não existe outra forma de poder senão o poder do Estado. Ok. Segunda corrente, ciência do poder. Essa corrente fala o seguinte: existe várias formas de manifestação do poder. Por exemplo, na sociedade nós temos o quê? Nós temos organizações sociais. Seriam o quê? Sindicatos, movimentos sociais, instituições políticas. Gente, o que essa corrente fala? O sindicato tem um poder. Por quê? Se poder é uma relação de dependência entre vontades, o sindicato tem esse poder. Porque o sindicato é o quê? O sindicato é um órgão que vai representar vontades diferentes. A vontade do empregador com a vontade do empregado. Por exemplo, o Jonathan trabalha numa indústria, ok? Trabalha numa indústria. Vou dar um exemplo aqui. Trabalhei na Mannesmann há muito tempo. Se eu não me engano, todo novembro, finalzinho de novembro, dezembro, tinha o que? A negociação coletiva. O sindicato negociava com a empresa, ou o sindicato negociava com o sindicato da empresa para ter aumento salarial, para ver se ia manter, se ia aumentar, se ia ter uma PLR, que é a participação no lucro dos resultados. Então o sindicato negociava, o sindicato do empregado negociava com o sindicato do empregador. Gente, pergunta a vocês: quando o sindicato me representa, o que ele está fazendo? Ele está o quê? Representando a minha vontade. Ele está o quê? Há uma relação de vontades entre eu e o sindicato. Ou eu estou maluco aqui? E aí, gente? Ou eu estou falando grego aqui, ninguém está entendendo nada, todo mundo está aí deixando eu falar sozinho. Me conta aí. Tá claro ou não está claro isso, gente?
Oi? Fala comigo. Tá claro, Jonathan? Tá claro, Mariana? Tá claro, Michel? Michael, né? Michel. Tá claro, Rafael? Tá claro, Rodrigão? Maravilha, então. Então, continuando. Porque eu não quero que vocês fiquem aí viajando na maionese, não. Tem que estar comigo aqui. Separados fisicamente, mas unidos na alma, né? Tô filosófico hoje. Eu falei o quê? Poder é uma relação de dependência. Uma vontade depende da outra. Se o sindicato dos metalúrgicos representa a minha vontade, o que significa isso? Há uma relação de poder. Então, para essa segunda corrente, o que ela fala? Ó, além do poder estatal, existe um poder que vai ser manifestado em quê? Nas organizações sociais. Exemplo, sindicatos, movimentos sociais. Por exemplo, ó, o que tem hoje aí? Movimentos sociais contra e a favor do STF. Gente, qualquer pessoa no Brasil que queira que o STF e o Congresso fechem as portas, ele está indo contra a Constituição. A Constituição da República de 1888 fala o seguinte: são 3 poderes autônomos entre si. Nenhum poder é maior ou menor do que o outro. Qualquer cidadão brasileiro que pregue que o Congresso seja fechado e que o STF seja fechado, ele está a favor de quê? De uma ditadura. Isso é inconstitucional. O STF não pode tolir e nem fechar e nem acabar com o poder do presidente da República. O presidente da República não pode acabar nem tolir o poder do Congresso. Ou seja, gente, esses 3 poderes têm que quê? Eles têm que caminhar juntos. Quando um quer dominar o outro, isso é inconstitucional. Então, aquelas pessoas que estão lá se manifestando em frente do STF, STJ, falando o seguinte: STF, seja fechado, o poder é do povo, não sei o que. Gente, é mentira, isso é inconstitucional. Se vocês ou eu quisermos que o STF seja fechado e o Congresso seja fechado, o que tem que fazer? Uma nova Constituição. E nessa Constituição, falar o seguinte: ó, não existe tripartição de poderes. Aquela tripartição de poderes pregada por Montesquieu, no Brasil não vai ter mais. Então, vai ter só um poder. Aí eles vão ver o que é bom pra tosse. Quando eu tenho uma pessoa mandando, vai voltar o quê? Vai voltar na monarquia absolutista. Quem lembra aí, né? Idade Média, como é que era? Eu tinha o poder do rei junto com o poder, junto com a religião. E era o quê? Uma monarquia absolutista. Isso aí, gente, é retrocesso. Ok? Professor, tem o terceiro ponto: ciência do poder. É uma posição intermediária. Presta bem atenção. Nós aqui que vamos fazer concurso público, né? Policial civil, policial militar, bombeiro e por aí vai. Gente, no direito, principalmente, geralmente você tem 3 correntes. Na vida também, né? Vamos falar no direito aqui. Eu tenho sempre 3 correntes. Primeiro, uma corrente radical. Eu tenho Bolsonaro e tenho PT, né? Dois extremos aí. E tem o PSDB ou PMDB, que é a meia colher, né? Como diz o outro. Presta bem atenção, no direito eu tenho o quê? Sempre o quê? Eu tenho uma corrente que é extrema, outra extrema e tem um intermediário. Aquela que fala o seguinte, ó, nem é você, nem é você. Vamos fazer um meio termo aqui, um ajuste, vamos criar uma nova corrente. Então, o que a corrente da ciência política do poder fala? Ó, presta bem atenção. Para o estudo da ciência política, faz-se necessário o estudo do Estado e da sociedade que o compõe. Vamos lá. A vida em sociedade nos faz refletir que a dinâmica das relações sociais, as pessoas em si, precisam de quê? De uma regulamentação ou de uma regulação do Estado. Então, primeiro ponto, ó, ciência do Estado. Tá certo. O Estado, o que ele faz? Ele vai regular e vai regulamentar a convivência humana. Através de quê? Através da confecção de leis. Quando o Estado, gente, ele vai regulamentar ou vai regular
a convivência humana, o que ele faz? Ele cria leis. Exemplo, artigo 121 do Código Penal, matar alguém pena 6 a 20. Se você matar alguém, querido, você vai preso, vai ficar no mínimo 6 anos preso. Ou com a sua liberdade restringida, porque pode ser um regime que não seja de prisão, né? Regime fechado, pode ser semiaberto, pode ser aberto, depende muito do caso. Quando o Código Penal fala o seguinte, 213, crime de estupro, quando ele fala no 155, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel, quando ele fala quando ele fala no 157, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel com uso de força ou grave ameaça. O que o Estado fala? Ó, se você praticar esse ato, você será punido. Esse é o que? É a manifestação do Estado na corrente da ciência do Estado. Somente o Estado detém poder. O ius puniendi, que é o direito de punição do Estado, é um direito exclusivo do Estado. Professor, fala devagar, respira fundo. Tá bom. Ó, que é ius puniendi? Ius puniendi é o que? É o direito de punir. Somente o Estado pode punir. Se você chegar na sua casa, tem um bandido furtando o seu vizinho, você não pode pegar esse bandido e chutar a cara dele, pisar na cara dele, amarrar ele no poste. Não pode. Sabe por quê? Isso é o que? Justiça com as próprias mãos. Você vai ser punido com o quê? Um crime de lesão corporal, leve, grave ou gravíssimo. Professor, gente, somente o Estado pode punir. Então, esse é um ponto. Quando eu falo de ciência do Estado, eu falo o seguinte, ó, para essa corrente, somente o Estado tem o poder. Ok? Quando eu falo ciência do poder, outras instituições também têm poder. Por quê? Poder é o quê? É uma relação de dependência. Movimentos sindicais, movimentos sociais e partidos políticos. Ok. Claro isso aqui? Beleza. Continuando então. Gente, o que é o Estado? Eu tenho aqui 4 conceitos de Estado. Eles vão se interligar. Não quer dizer que um conceito é maior ou menor que o outro. Mas são conceitos que fazem o quê? Que vão ser interligados. Primeiro, o que é Estado, gente? Primeiro, Estado é um conjunto de órgãos que, numa sociedade, aparecem para exercer o poder político. Repetindo, professor, repete. O que é Estado? Primeiro conceito, conjunto de órgãos que, numa sociedade, aparecem para exercer o poder político. Essa é a primeira corrente. Primeiro conceito. Depois, o que é Estado? É uma instituição social equipada e destinada a manter a organização política do povo, interna e externamente. Opa! O que seria então o Estado para esse segundo conceito? O Estado é o quê? É uma instituição social que vai manter a organização da sociedade internamente e da sociedade internamente para o fator externo. Exemplo, o Bolsonaro é o quê? Ele é o chefe de Estado e chefe de governo. Professor, mas ele é uma pessoa só. Sim, mas ele exerce 2 funções. Primeiro, chefe de governo. Gente, presta bem atenção, isso aqui cai muito em concurso. Cai demais. Você não pode errar isso. Então você tem que memorizar isso, ó. Chefe de governo, quando o Bolsonaro faz reunião com os ministros, quando o Bolsonaro fala para o povo, quando o Bolsonaro assina uma lei, quando o Bolsonaro sanciona uma lei, quando o Bolsonaro cria uma medida provisória, quando o Bolsonaro cria um decreto-lei, quando o Bolsonaro fala que vai pagar o auxílio emergencial, tudo isso aqui é o que? Ele está na posição de chefe de governo. Ele é o pai de família, digamos assim. Quando seu pai está em casa, eu sou pai, estou em casa aqui com a minha filha. Filha, é isso, 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 isso. Quando eu estou fora de casa, eu já passo a ser o quê? Eu passo a ser o chefe da casa, não o pai de família. Um outro exemplo aqui. Então, chefe de governo é o quê? Chefe de governo é aquele quando ele está se dirigindo, quando ele está organizando, quando ele está exercendo poder de forma interna.
Chefe de Estado, quando ele vai defender interesses do país fora do país. Exemplo, Bolsonaro vai encontrar com Donald Trump. Chega lá, os dois apertam-se as mãos. Ali o quê? Eu tenho chefe de Estado com chefe de Estado. Ali eu tenho o quê? Eu tenho dois presidentes que são chefes de governo internamente, são chefes de Estado externamente. São dois governos que fazem o quê? Que vão ali defender a soberania do seu Estado. Repetindo, professor, fala de novo. Fala diferente, como diz o outro. De novo. Chefe de governo, o presidente da República exerce as atividades internamente, gerindo o Estado, gerindo o governo, gerindo os interesses da população internamente. Professor, chefe de Estado é o quê? O presidente da República está defendendo os interesses da nação frente a outro país. Isso é a diferença. Então, instituição social equipada e destinada a manter a organização política internamente e externamente. Isso é também um conceito de ciência política, de Estado, perdão. É um conceito de Estado. Gente, quando eu falo de Karl Marx, o que eu faço? Isso aqui. Professor, é a dança da mãozinha? Não é a dança da mãozinha. Isso aqui é o que, gente? Ó, quando eu faço assim, ó, uma mão em cima, outra embaixo, também não é a dança do Chaco. O que é uma mão em cima, uma mão embaixo? É o que? Eu tenho um dominador e o dominado. Eu tenho um explorador e o explorado. Toda a teoria de Marx. Marx é estudado no direito, na filosofia, na sociologia, na política. Marx é o quê? Ele é multifaceta, porque ele era sociólogo, ele era economista, etc. Então, sempre que Karl Marx vai analisar uma situação, o que ele fala? Ó, há uma dominação e um dominado. Só um minutinho, peraí, gente. Vamos lá então. Para Karl Marx, sempre que eu vou estudar Karl Marx, sempre que vai ter uma opinião de Karl Marx, o que nós temos? Nós temos o quê? Sempre a relação dominador-dominado. Ok? Sempre. Nesse caso, o que Marx fala? Ó, para Marx, o que é o Estado? É uma instituição comunitária onde existe a diferenciação entre explorador e explorado, fortes e fracos. Como? Numa relação de dominação, onde os fortes e os exploradores vão dominar os fracos e os dominados. De novo, professor, fala de novo. O que é o Estado para Marx? Instituição comunitária onde existe a diferenciação entre fortes e fracos, exploradores e explorados. De modo que os primeiros, exploradores e fortes, dominam os outros, os fracos e os explorados. Gente, isso está certo ou está errado? O que vocês acham? E aí? Até agora falei 3 conceitos. Conjunto de órgãos, não tem dúvida. Instituição social que vai defender e organizar o Estado internamente, externamente, ok. Agora, Karl Marx, o que ele faz? Traz uma visão o quê? Um conceito de Estado de uma visão social, socialista. Uma visão de quê? Que vai haver uma dominação. Então vamos discutir um pouquinho isso aqui. Revolução Francesa, ela pregou o quê? Pregou um Estado liberal, um liberalismo, melhor dizendo. Onde o Estado deveria o quê? O Estado deveria garantir a propriedade privada e a liberdade. Gente, quando eu tenho um Estado mínimo, eu tenho o quê? Eu tenho uma prevalência dos entes privados. Ó, eu tenho um Estado que vai garantir o liberalismo, que vai garantir o quê? Que vai garantir propriedade privada e liberdade. Vou contratar a Mariana para trabalhar para mim. Mariana, é uma relação privada. O que vai ser? Nós vamos fazer o nosso próprio contrato. Será um trabalho de 6 da manhã às 22, sem hora de almoço, e você vai ganhar um salário mínimo. De segunda a sábado.
Quer dizer, os dois privados aqui vão tabular uma situação. Porque o quê? Porque não tem uma interferência estatal. Agora, quando eu tenho uma lei que vai garantir direitos, opa, essa lei fala o seguinte, ô Felipe, não é assim, ó. Como que funciona? Você vai contratar a Mariana, vou. Tem que trabalhar, só pode trabalhar no máximo 44 horas semanais ou 8 horas diárias. O mínimo é um salário mínimo. E tem que ter uma hora de almoço. Então quer dizer, o que Marx fala? Quando eu tenho um Estado que ele é mínimo, o que vai acontecer? O mais forte vai dominar o mais fraco, gente. Isso é histórico, isso é a realidade. No Brasil é assim. Os mais fortes vão dominar os mais fracos. Relação de trabalho. A CLT vem sendo drasticamente alterada. Cada ano a lei é alterada e vai fazendo o quê? Diminuindo o direito dos trabalhadores. Hoje, o trabalhador pode negociar sua hora de almoço. Só meia hora. Antigamente era imexível, uma palavra neologismo aqui, era imexível a hora de almoço. Hoje já pode flexibilizar. Então quer dizer, isso é o quê? Tá vendo que é uma flexibilização e uma diminuição dos direitos trabalhistas. Isso é o quê? Um Estado mais liberal, um Estado que vai fazendo o quê? Ó, trabalhador, você cada vez mais vai ter poder de de tratar com o seu empregado de igual para igual. Só que não é uma relação de igual para igual. O trabalhador trabalha para quê? Para comer. É uma subsistência. E o empregador faz o quê? O empregador ele vive, ele é um empresário que busca o quê? Lucro. Para o empresário, o empregado é o quê? É um meio de produção. O empregado é o quê? Um custo. Entendeu? Então o que Marx fala? Ó, presta bem atenção. É uma relação dominador-dominado, explorador-explorado, fraco, forte e fraco. Onde os primeiros dominam os demais. Ok? Ok, professor? Depois, último conceito. O que é Estado? O órgão executor da soberania nacional. Gente, todos os países são soberanos. O que é soberania? Cada país tem o seu governo, cada país tem a sua lei, cada país tem seu modo de agir. Nenhum país pode punir o outro. Exemplo, nós estudamos aqui, deixa eu ver se foi com vocês, sociologia, não sei se foi com vocês. Padrões morais. Então vamos pensar o seguinte, ó, existem países hoje na África que fazem o quê? Eles fazem a mutilação da mulher. Eles fazem o quê? A mutilação dos membros sexuais da mulher, para que a mulher não sinta prazer, para que a mulher seja apenas o objeto de procriação. Isso existe ainda, gente. Esse país pratica o quê? Uma atrocidade contra as mulheres. Porque você limitar um prazer de um ser humano é uma coisa, digamos aí, nefasta, né? Então quer dizer, a ONU pode punir esse país? Não pode, porque ele tem soberania. Isso é soberania, tanto para o bem quanto para o mal. O Brasil é um país soberano, porque ele cria as suas leis, ele aplica as suas leis, ele gera o seu próprio país. Nenhum país pode interferir no outro. Se alguém quiser interferir no Brasil, o que vai ser? Vai ser uma guerra. Entenderam? Então, isso é soberania. É a independência de cada país. Ok, queridos? Ok, professor. Segundo tópico, tópico 2, temos o quê? Nós temos a evolução histórica. Gente, nós tratamos na história do direito e na filosofia do direito sempre também um aspecto histórico. Então, não tem como fugir disso aqui. Vamos tratar também aqui nessa matéria um aspecto histórico. Sobre qual ótica? Sobre a ótica da política. Vamos lá então. Antiguidade, gente. O que predominava na antiguidade? Antiguidade predominava o quê? Predominava uma monarquia absolutista. Professor, o que é uma monarquia absolutista? Vocês estão carecas de saber.
Literalmente, a gente fala disso toda aula, toda hora eu falo disso. Monarquia absolutista é quando o rei detém os três poderes na sua mão: o executivo, o legislativo e o judiciário. O rei cria leis, o rei julga as leis e o rei aplica, cria e executa as leis. Ele é o poder, ele é a personificação de Deus na terra, gente. O que é o monarca absolutista? Ele dorme pensando que é Deus, acorda com certeza de ser Deus, porque para ele detém uma procuração divina para gerir o seu estado. Isso é monarquia absolutista, ok? Pensadores na antiguidade: Sócrates, Platão e Aristóteles. Gente, vocês já sabem que Sócrates não deixou nenhuma obra escrita. Sócrates passou por essa terra sem escrever um A, digamos assim. Ele explicava, ele ensinava, os seus discípulos, ou o seu discípulo, anotava e depois expandiu a obra de Sócrates para a eternidade. O que Sócrates falava? Para Sócrates, as leis deveriam emanar da vontade dos cidadãos. Através de quê? Através de assembleias que discutiriam e iriam votar as leis. Então, o que acontecia? Na Grécia existia o quê? Existiam as chamadas... Esqueci o termo, gente. Polis. Tinham as polis, que eram como se fossem municípios, onde haviam discussões ali sobre leis, sobre política. Então, para que Sócrates falou? Nesse período na Grécia, as leis emanavam da vontade dos cidadãos. Pergunto a vocês: toda pessoa que residia na Grécia era considerado cidadão? E aí, gente? Muito bem, Mariana. Não, porque apenas quem eram cidadãos na Grécia? Homens com mais de 21 anos que fossem atenienses ou filhos de atenienses. Repetindo, apenas os cidadãos poderiam... as leis eram emanadas pelos cidadãos, as leis eram criadas pelos cidadãos, as leis eram discutidas pelos cidadãos. Ok, professor, quem eram os cidadãos? Todo mundo? Não. Homens maiores de 21 anos que eram atenienses ou filhos de atenienses. No mais, mulheres, escravos, servos e companhia limitada não eram considerados cidadãos. Havia o que? Uma reservinha ali, uma minoria era cidadão. Pergunto a vocês: essa minoria, ela dominava a maioria? Sim ou não, gente? Sim ou não? Dominava, gente. Dominava plenamente. Havia um domínio de quem? Uma minoria dominava a maioria. Por quê? Quem cria a lei em prol de si ou em prol do próximo? Em prol de si. Se eu vou criar uma lei para que eu seja beneficiado, eu vou criar, gente. O que acontece no Congresso? O Congresso Nacional está lá, o governo pagando auxílio emergencial, pagando isso, pagando aquilo. O judiciário aceitou reduzir o salário deles? Não, o nosso não mexe. O executivo, o legislativo abaixou o salário? Não abaixou, porque eles criam as próprias leis. Reforma da Previdência atingiu quem? Só atingiu os cidadãos. Os políticos foram beneficiados, como sempre. E aqueles que eles quiseram também foram beneficiados. Então, gente, como é hoje, era na Grécia. Na Grécia Antiga, a mesma coisa. Uma minoria, ou uma parcelazinha da população era beneficiado. O restante, como sempre, tomando ferrada. Só que Sócrates, ele não concordava com essa visão. Sócrates era o quê? Sócrates, dos três, Sócrates, Platão e Aristóteles, era o único que era pobre. Era o único que vinha o quê? De uma classe pobre, só que ele era um cara totalmente fora da curva intelectualmente. E ele era o que? Ele era um homem a ser seguido. Então Sócrates falou o seguinte: ele não concordava com essa situação de que
as leis emanavam do povo vigno, né? Daquela minoria. Ele não concordava com isso. Dentre outras coisas, além disso, ele foi o que? Sócrates foi morto como um traidor. Ok? Ok, professor. De novo, Platão. Eu tenho o quê? Isso é uma coisa que você tem que saber. Quais são os filósofos e quais são a sequência. SPA. Sócrates era mestre de Platão. Platão era mestre de Aristóteles. Aristóteles era discípulo de Platão. Platão era discípulo de Aristóteles. S de Sócrates, P de Platão, A de Aristóteles. Você, quando for fazer um concurso, uma prova, uma redação, tem isso em mente, ó. Vou falar de filosofia, vou falar dos principais filósofos. Eu tenho Sócrates, tenho Platão e tenho Aristóteles. Ok? Ok. O que o nosso amigo Platão falou? Platão, ele tem uma forma ideal de Estado. Vocês já vão lembrar disso. Platão tem uma forma ideal de Estado. Quando? Tem uma pirâmide. Pirâmide de Platão, ó. O que é uma pirâmide aqui? Na base aqui são os trabalhadores. Aqueles que eram privados dos direitos. Gente, trabalhador era cidadão? Não. Depois eu tinha o quê? Eu tinha o exército. Na segunda camada aqui, o exército, os soldados. Eram cidadãos também? Não. Poderiam ser maior de 21 anos e se forem filhos de atenienses ou atenienses. Depois, filósofos. Para Platão, os reis deveriam ser o quê? Deveriam vir dos filósofos. Deveriam existir o quê? Deveriam existir reis filósofos. Por quê? Para Platão, somente os filósofos teriam o quê? Teriam sabedoria, teriam culhão, teriam o quê? Capacidade para governar. Gente, pergunto a vocês, daria certo? Pode ser que sim, professor. Mas colocar alguém que não tem uma vivência prática para ser presidente, não dá certo. Estamos vendo isso aí, né, gente? Né? Não dá certo. Tem que ter uma vivência prática, uma vivência política, uma vivência ali de exercer literalmente cargos políticos com atitude, com embate, né? Então, segundo Platão, os reis deveriam ser reis filósofos. Aristóteles. Primeira ideia de Aristóteles, presta bem atenção. Aristóteles acreditava o quê? Que os homens ou nascem escravos ou nascem livres. Ou seja, é uma espécie de predestinação. Ou você vai nascer nobre ou você vai nascer escravo. E você tem que aceitar a sua situação. Nasceu pobre na periferia, segundo Platão, segundo Aristóteles, perdão, não pode buscar e nem lutar por uma ascensão social. Você deve aceitar a sua condição. Olha para você ver. Nasceu nobre de sangue azul, parabéns, filhinho. Você foi o quê? Você foi agraciado por Deus. Deus foi bom contigo, você é nobre. Você é nata. Então, essa era a ideia de Platão. Platão acreditava que os homens ou nascem livres ou nascem escravos. Ou nascem senhor ou nascem servo. Ok? Depois, qual é a segunda ideia de Aristóteles? Ele criou 3 formas de governo. Primeiro, monarquia. O que é monarquia? É o governo de um só. O rei detém os 3 poderes à sua mão: executivo, legislativo e judiciário. Depois, aristocracia. É o governo de uma elite. É o governo de governo. Monarquia, aristocracia e democracia. O que São Tomás de Aquino fez? Ele pegou a teoria de Aristóteles e difundiu, né? Então, ele pegou o quê? A teoria aristotélica e difundiu. Tal qual Aristóteles pregava, eu também entendo que para que haja um governo ideal, tem que ter o quê? Tem que ter uma junção de monarquia, aristocracia e democracia. Gente, depois eu tenho o quê? Século V, ou melhor, século XV depois de Cristo, eu tenho o Renascimento.
Primeira ideia do Renascimento. Renascimento fala o seguinte: a Idade Média deve ser considerada como a Idade das Trevas. Por quê? Porque o pensamento secular, o pensamento filosófico, o pensamento político, o pensamento jurídico foi o quê? Foi tolhido, foi encurtado, foi achatado, foi nivelado pela teologia. A teologia era a ciência que dominava as demais ciências. Ninguém poderia escrever algo contra a teologia. Então, para o Renascimento aconteceu isso. Foi uma idade das trevas. Principais pensadores do Renascimento. Primeiro, Nicolau Maquiavel. Primeira ideia que Maquiavel propôs. O modelo adotado pela Idade Média, qual seja o teocentrismo, deve ser substituído pelo antropocentrismo. Teocentrismo, Deus no centro. Antropocentrismo, homem no centro. Deve haver o quê? Deve haver o quê? Eu vou tirar Deus do centro, como ator principal, vou colocar o homem no centro. Além disso, deve prevalecer o que? A razão em detrimento da religião. Primeira ideia de Maquiavel é essa. Segunda ideia de Maquiavel. O que ele fala? Na obra O Príncipe, Maquiavel fala o seguinte, para que o governante preserve o poder e o Estado, ele pode se valer de regras imorais. Ele pode violar qualquer regra moral, jurídica e política. Professor, está muito confuso. Está muito teórico. Vamos de novo. O que Maquiavel falou? Aquela velha frase: os fins justificam os meios. Não é assim? Os fins justificam os meios. Para que um governante garanta o poder, para que um governante preserve o Estado, ele pode se valer de práticas que são contra a moral, contra o direito e contra a economia. Se for para garantir o Estado, ele pode ser corrupto. Se for para garantir o Estado, ele pode ser imoral. Se for para garantir e preservar o Estado, ele pode praticar atos contra a lei, porque os fins justificam os meios. Ok? Tá claro isso aqui, gente? Ficou claro? Sim ou não? Sim ou não? Depois, Thomas Hobbes, defensor do Estado absolutista. Defensor do Estado absolutista. Depois, ele era um teórico também do contratualismo. Para Hobbes, os homens nasceram livres, mas foi necessário o quê? Foi necessário que esses homens abrissem mão da sua liberdade em prol do quê? Em prol da coletividade. O Estado deve ser o quê? Deve ser aquele que regulamenta e que regula a convivência humana. Depois, o povo deveria se submeter ao comando das classes dominantes. De novo, segundo Thomas Hobbes, o povo deveria se submeter ao comando das classes dominantes. É a mesma ideia de Aristóteles. Nasceu senhor, parabéns. Nasceu servo, parabéns. Não há o que se discutir. Ou os homens nascem livres ou os homens nascem servos. Ok? Terceiro, John Locke. John Locke defendia o quê? John Locke defendia um Estado liberal. Gente, o que é um Estado liberal? O Estado deveria o quê? O Estado deveria garantir apenas a liberdade individual e a propriedade privada. O Estado deveria o quê? Deveria garantir a liberdade individual. Todos os homens são livres. Depois, deveria o quê? Deveria garantir propriedade privada. Eu vou ter o quê? Eu vou ter um Estado mínimo.
Um Estado que vai intervir o mínimo possível. Quais foram os principais pensadores da Idade Moderna? Mudando já. A Idade Moderna começou aonde? Começou no século XV. Principais pensadores. Montesquieu. Gente, Montesquieu também defendeu o liberalismo tal qual John Locke. Montesquieu criou a teoria da tripartição dos poderes. Gente, quando eu falo de tripartição dos poderes, eu falo de quê? Que o Estado tem o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Os três poderes são o quê? São autônomos e harmônicos entre si. A teoria de Montesquieu da tripartição dos poderes falava o seguinte: o legislativo só pode criar leis. O executivo só pode executar as leis. E o judiciário só pode aplicar as leis. Cada poder detém funções típicas somente. Presta bem atenção. A teoria clássica de Montesquieu é uma teoria que fala o seguinte: cada poder só pode praticar as funções típicas. Professor, tá bem teórico isso aí, tá bem difícil. Então vamos lá. Exemplo. Função típica do legislativo: criar leis. Função típica do executivo: executar as leis. Função típica do judiciário: aplicar as leis. Gente, vocês estão vendo aí na pandemia, no Covid-19, toda semana o que acontece? O governo Bolsonaro edita o quê? Uma medida provisória. Medida provisória é uma espécie de lei. Professor, o presidente pode criar leis? Gente, a função típica do presidente é executar as leis, é gerir o país, né? Função atípica. Ele pode o quê? Ele pode criar leis. Então, presta bem atenção. Quando eu falo de tripartição dos poderes de Montesquieu, eu falo de quê? De uma tripartição dos poderes clássica, onde cada poder só pode exercer o seu poder. O legislativo só pode criar leis, o executivo só pode executar as leis e o executivo pode executar as leis. Executivo aplica, executivo executa as leis, judiciário aplica e legislativo cria. Quando eu falo de uma tripartição dos poderes moderna, eu falo de quê? Eu falo de cada poder exercendo seu poder típico e também exercendo seu poder atípico. Ok? Então, o executivo, de certa forma, às vezes pode criar uma lei delegada, um decreto-lei, uma medida provisória, uma resolução, um decreto. O legislativo, da mesma forma, ele pode o quê? Ele pode fazer um concurso público. Vai haver um concurso público da Assembleia Legislativa. Que isso? Da Assembleia, da Câmara Federal. Que é isso? Será o Legislativo usando uma função do Executivo, ou seja, organização. Isso é possível. Então, o autor que criou, o autor que difundiu a teoria da tripartição dos poderes foi Montesquieu. Depois, Jean-Jacques Rousseau. Vocês estão careca de saber. Rousseau, ele é o quê? É o pai do contratualismo. O que Rousseau entende? Para Rousseau, o povo é soberano e livremente transfere seu poder ao governante. Aquela ideia. Os homens nascem totalmente livres, mas veem que essa liberdade virou libertinagem. Há um descontrole social. O que eles têm que fazer? Alguém de fora tem que organizar. Alguém de fora tem que botar a ordem na casa. É o Estado. Ok? Professor, adivinha quem vai ser o próximo pensador? Karl Marx. Até aqui ele fala, Karl Marx fala de tudo. Gente, como já falei com vocês, toda vez que eu vou falar de Karl Marx, há uma relação de dominador e dominado. Para Karl Marx, o que Karl Marx fala? Karl Marx prega o quê? Karl Marx prega o fim do capitalismo em prol da propriedade coletiva.
Gente, o que é o comunismo? Seria o quê? Haveria o que? O movimento socialista queria tomar o poder. Tomando o poder, ele ia fazer uma espécie de transição de socialismo para comunismo. Quando fosse instaurado o comunismo, o que ia acontecer? O líder ia sair de cena e haveria o quê? Haveria uma repartição de todos os bens e serviços. Tudo ali seria repartido entre si, não haveria nem rico nem pobre, não haveria nem rico nem pobre. Haveria o quê? Haveria uma sociedade igualitária. Essa é a ideia de Karl Marx para o Estado. Pensamento moderno, gente. Modernidade. O que é modernidade? Pensamento contemporâneo, melhor dizendo. Aí eu tenho 3 pensadores. Hannah Arendt. O que nosso amigo Hannah Arendt falou? Ele analisou as características dos regimes nacional-socialista, o regime de Hitler e stalinista. Presta bem atenção, segundo esse autor, os regimes totalitários transformaram as classes em massas. Gente, o regime socialista, o nacional-socialista de Hitler, o que ele fez? Ele transformou todo mundo em massa. Não havia o que? Não havia classes sociais, havia uma massa única, né? O que acontece? Esse sistema substitui os partidos políticos que tinham o quê? Que tinham uma identidade ideológica e uma diferenciação teológica em um partido único. Gente, quando há partido único, há ditadura, há um regime arbitrário. A diversidade política traz o quê? Traz discussão, traz melhoria. Não pode haver somente um regime, não pode haver somente um partido. Isso é o quê? Isso é ditadura, isso é condenável. Ok? Então o nosso amigo Hannah Arendt, ele estudou essa situação. Depois, John Rawls. O que John Rawls falou? Procura retomar a teoria do contrato social. Esse autor defendia claramente o quê? Defendia claramente o liberalismo. Um estado mínimo, onde cada um deveria ocupar seu lugar. Tal qual como Aristóteles, homens nascem livres ou homens nascem servos. Ou nascem senhores ou nascem servos. Ok? Ou nascem sangue azul ou nascem sangue de ralé. Anthony Giddens, o que ele fala? Propõe um meio termo entre capitalismo e socialismo. Seria o quê? Seria uma social-democracia. Gente, a minha posição política é essa. Eu não defendo nem o comunismo, nem o capitalismo selvagem. Nem sou de direita, nem sou de esquerda. Eu sou centro-esquerda. Eu defendo o quê? Um governo que olhe para todos. Um governo que olhe para os pobres, que também olhe para os ricos. O que é o que é um governo social-democrata? A Constituição da República foi criada, foi cunhada pela teoria social-democracia. Na Constituição tem artigos que defendem direitos sociais, defendem direitos humanos. Isso é o quê? É você olhar para a classe mais pobre. É você defender e garantir direitos sociais mínimos. Ok? Então, um governo totalmente liberal, o que ele vai fazer? Ele vai oprimir os pobres. Um governo totalmente socialista, comunista, vai haver o quê? Vai haver um nivelamento. Não existe pobre nem rico. Será Cuba. Não será um regime legal. Quando eu tenho uma social-democracia, o que eu tenho? Eu tenho um governo que vai fazer o quê? Eu tenho uma parte da população que é pobre, que vive abaixo da linha da pobreza. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudar. Mas tem que ajudar de uma forma o quê? O ideal seria ajudar a pescar. Melhor, fornecer condições para pescar. Primeiro daria o peixe, 1 mês, 2 meses. Depois, iria proporcionar condições para que eles vivessem sozinhos. Mas não, o que o Estado faz? Ele vai, pega o seu tentáculo estatal, traz a pessoa para si e vai amamentando a pessoa para quê? Para a pessoa votar no governo da situação. Ok?
Professor, tá tranquilo até agora. Tem alguma dúvida, gente? Tá tranquilo e favorável? Maravilha, então. Ó, origem do Estado. Teorias. Primeira teoria, o Estado surgiu onde? O Estado surgiu na família, ou é de origem familiar. Gente, segundo a Bíblia, a humanidade foi originada por quem? Por Adão e por Eva. Adão, pai de todos, Eva, mãe de todos. Adão, o patriarca, o pai com autoridade. Eva, matriarca, matriarcal, mãe com autoridade. Então, para a teoria de origem familiar, a humanidade, o Estado originou-se da humanidade, ou melhor, o Estado originou de um casal bíblico. Ok? Segunda corrente, origem patrimonial. A posse da terra de patrimônio gerava ou gera o poder público e, consequentemente, deu origem ao Estado. Terceira corrente, teoria da força, dominação dos mais fortes frente ou sobre os mais fracos. Então, essas são as três teorias. Repetindo, teoria origem estatal. Seria o quê? Seria uma origem familiar. Adão e Eva deram origem ao Estado. Segundo, origem patrimonial. O Estado vem de quê? O Estado provém de deter, de possuir todo o patrimônio. Então seria o quê? Seria uma origem patrimonial. Depois, teoria da força. Dominação. Os mais fortes dominam os mais fracos. Evolução histórica, gente. Idade média. Idade antiga. Eu tenho o quê? Idade antiga eu tenho o quê? Eu tenho uma confusão entre família, religião, Estado e origem e economia. Então quer dizer, no Estado antigo, eu tenho uma confusão patrimonial. Eu tenho uma confusão da origem estatal. Entre família, religião, Estado. Tudo está interligado. A família está interligada com o Estado, está interligado com a religião, está interligado com a origem econômica. O exemplo disso é o quê? O exemplo disso é o povo de Israel no Egito. Havia uma confusão ali, ó. O Estado estava engendrado na família, na religião, tudo ali parecia igual, mas era diferente, mas parecia igual. Havia o que? Uma confusão ali geral. Depois, Estado de Israel. Não havia participação do povo nos negócios estatais. Gente, se você já leu a Bíblia alguma vez, você vai perceber lá na época de Davi, que Davi ele era o quê? Ele era o rei, óbvio, ele era o chefe do exército. Davi era responsável por determinar a guerra e também acompanhava o resultado da guerra. Davi, ele era o quê? Ele era o rei militar e o rei civil. Toda decisão civil e militar passava por Davi. Davi era o quê? Ele acumulava todas essas funções. Então o que? Não havia participação do governo, não havia participação do povo nos negócios estatais. O rei detinha todo e qualquer poder. Estado grego, havia uma separação entre religião e Estado. O Estado grego, gente, foi o berço da filosofia, da cultura e da política. Foi criado o que na época dos gregos? Foi criado a cidade, a polis. O que havia na polis? Havia uma discussão política e de leis, onde ali saíam leis. Quem eram aqueles que poderiam discutir e criar leis? As leis emanavam de quem? As leis emanavam dos cidadãos, que eram quem? Homens maiores de 21 anos, cidadãos atenienses ou
filhos de cidadãos atenienses. Ok? Estado romano. Eu tinha duas classes sociais: os patrícios e os clientes. Quem eram os patrícios? Nobreza e os descendentes deles. Clientes, servidores das famílias, servos e escravos. Gente, depois Estado medieval. Já estudamos. Professor, Estado medieval igual Idade Média. Monarquia absolutista. Estado mais religião. Teologia dominava todo e qualquer pensamento. Depois, Estado moderno. No Estado moderno já tem o quê? Eu já tenho um Estado de forma mais complexa, onde eu tenho o quê? Estado é o quê? Povo. Estado é o quê? Território mais povo. Onde o quê? Onde eu tenho um governo que vai regular e vai regulamentar a convivência humana. Depois, vamos lá então, vamos estudar um pouquinho mais Estado. Gente, quando eu falo o quê? Eu falo de Estado moderno, eu falo de quê? Eu falo do povo. O que o povo faz, gente? O povo ele vai escolher os próprios governantes. Isso é o quê? Isso é democracia, isso é uma república democrática. Isso é o quê? Democracia popular. O povo escolhe os seus dependentes, os seus representantes. Nós, quando vamos às urnas, nós escolhemos os nossos governantes. Nós escolhemos os nossos representantes. Nós escolhemos aqueles que vão criar as leis, aqueles que vão executar as leis. O judiciário não é escolhido. O judiciário é o quê? É um poder que emana do povo de forma diferente. Através do quê? O juiz ele é o quê? Ele é um cidadão que faz um concurso de provas e títulos. Ok, senhoras e senhores? Detém a mesma legitimidade do legislativo e executivo. Professor, o que significa a legitimidade? Quando eu falei com vocês lá da Idade Moderna, da Antiguidade, da Idade Média, quando o feudalismo ruiu e foi colocado um rei, esse rei carecia de quê? Ele carecia de legitimidade. Mesmo que você não apoie o Bolsonaro, mesmo que você não apoie o Calil, mesmo que você seja contra políticas que eles adotam, não tem problema. Mas eles estão lá o quê? Eles são governantes eleitos de forma legítima. Gente, o Bolsonaro é um presidente legítimo. Professor, eu não concordo com ele, é um direito seu, mas ele é legítimo. O presidente da Câmara, o deputado estadual, federal, também está lá de forma legítima. Da mesma forma o STF, mas ele não foi eleito, não interessa. A Constituição da República institui esse modelo tripartite de poderes. Entendeu? A Câmara Municipal, a Câmara e o Senado, os governantes são eleitos de forma o quê? De forma democrática, de forma direta. Nós escolhemos os nossos representantes. Né? Aquele velho ditado, o povo tem um governo que merece, porque o povo escolhe o governo. Eu e você, gente, nós escolhemos os nossos governantes. Está lá o Bolsonaro fazendo o seu governo, não vou opinar aqui. Se você não concorda, não tem problema, não interessa. Ele é o seu presidente. Ele não me representa, talvez, mas ele é o seu presidente, foi escolhido de forma democrática. Gente, poucos. Democracia, demo povo, demo governo. Não, demo povo, cracia governo, governo do povo. Segundo Aristóteles, qual seria a forma ideal de governo? Não existe uma forma ideal. Seria o quê? Deveria ser um misto. Deveria ser o quê? Um misto de aristocracia com monarquia com democracia. Gente, está claro até aqui? Sim ou não?
Já falei de Platão, já falei de Sócrates, falei de Aristóteles. Depois, Idade Média. Gente, quando eu falar assim, Idade Média, tem que pensar o seguinte. Professor, qual é a ideia central de Idade Média? Eu tenho o quê? Eu tenho a junção de Estado com religião. Então você tem que ter em mente isso. Algumas coisas, gente, você não vai conseguir gravar tudo. Ninguém consegue. Mas eu tenho, ao longo do estudo, algumas ideias centrais. Então, primeiro, filosofia, antiguidade. Eu tenho uma sequência. Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles. Professor, eu vou lembrar que cada um fala, não vai lembrar, é difícil. Mas aqui você tem que pensar, ó, dos três, o mais doidão, que viajava mais era Platão. Na minha visão, Aristóteles era o quê? Ele era o filósofo mais pé no chão. Ele tinha teorias mais naturais, teorias mais carnais, mais práticas. Ok? Professor, Idade Média. Quando começou a Idade Média? Ano 476 a.C. Professor, não gosto, não gravo data, não tem problema. Então grava um fato histórico. Quando começou a Idade Média? Quando houve a queda do Império Romano. Quando o Império Romano caiu, ruiu, houve o quê? Houve o início da Idade Média. Segundo fenômeno, Idade Média começou no ano 476 a.C. A Idade Média começou. Fato histórico principal, queda do Império Romano. Depois, barbarização. Os bárbaros invadiram Roma. E fizeram o quê? Rudimentalizaram. Criaram padrões rudimentares. Eu tinha uma sociedade organizada, eu tinha Roma como um berço da civilização, que passou o quê? Passou a viver de uma forma rudimentar, onde foi implantado o sistema feudal, foi implantado o feudalismo. Ok, professor, já falou disso exaustivamente, já falei. Depois, feudalismo caiu, você sabe já o motivo por quê. Feudalismo cai porque a burguesia precisava de uma unificação territorial e de uma unificação de poder, porque ela precisava que o comércio crescesse, precisava de um capitalismo comercial. Conseguiu. Quem iria ser o responsável por unificar tanto a parte territorial quanto a parte tributária, etc.? Um rei. Somente um monarca teria esse poder para unificar o comércio e o território. Colocaram um rei. Esse rei não tinha legitimidade. O que ele fez? Religião, vem para cá, caminha comigo aqui para que você me dê legitimidade. Tive o que? A junção de Estado com religião. Na visão política, antes da religião se juntar com o Estado, o que a religião pregava? Os homens são iguais perante Deus. Não existe negro, branco, pardo, mulato, mestiço, rico, pobre. Os homens são a imagem e a semelhança de Cristo de Deus. Estou mentindo? Isso é pregado pela religião. Ou eu estou mentindo aqui, ou é uma heresia? Estou herege aqui, senhoras e senhores? Não, não estou herege, porque essa é a teoria pregada hoje e era pregada antes da religião juntar com o Estado. Quando a religião junta com o Estado, opa! Eu tenho um Estado que tem o que? Escravidão. Eu tenho um Estado que tem o que? Dominação. Eu tenho um Estado que tem o que? Burguesia, nobreza, burguesia e o povo. Há uma acepção de pessoas. O que acontece? A religião toma uma nova roupagem. Ela passa a integrar o Estado. E o Estado passa a integrar a religião. Ok? Ok, professor. Gente, do século V a.C. ao século XV, o que aconteceu? Houve um período chamado o quê? Idade das Trevas. Por quê, professor? Porque foi uma idade onde a teologia dominou todas as manifestações científicas. Tudo passava pelo crivo, pela chancela da teologia.
Ok, professor? Então, senhoras e senhores, se eu falo de Idade Média, se eu falo de uma junção Estado com religião, os principais pensadores são o quê? São da religião, óbvio, né? Principais pensadores da Idade Média, Santo Agostinho. Santo Agostinho não formulou explicitamente uma teoria política, mas deixou algo implícito. Segundo Santo Agostinho, todos os homens são iguais e filhos de Deus. E para que haja uma solução para os problemas sociais e políticos, o que deveria acontecer? Deveria acontecer o quê? Deveriam olhar para a religião e para os seus padrões morais e religiosos. A religião seria a solução e a salvação para essa corrupção humana e moral. Não, professor? Falou bonito agora? Repete para mim, professor. Repita. Santo Agostinho não criou uma teoria política explícita, mas implicitamente. O que ele falou? Os homens são iguais e filhos de Deus. Isso é o que? Era pregado antes da junção Estado com religião. E para que haja uma solução dos problemas morais e políticos, o que deve acontecer? Deve acontecer o quê? Deve acontecer um olhar, deve acontecer o quê? Voltar-se para o quê? Para os padrões da religião. Somente a religião poderia salvar essa insanidade, esses padrões morais totalmente nefastos e corruptos. Somente a religião poderia dar uma resposta para limpar essa corrupção humana moral. Ok, senhoras e senhores? Ok, professor? Depois, Santo Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, defendeu o quê? Defendeu um sistema misto. Um sistema